Muito obrigado, meu caro Carlos Coelho. Enfim, o Carlos Coelho é mais do que o reitor desta universidade, que é já uma tradição que o país assinala, como de resto a comunicação social demonstra. É um eurodeputado de referência. E é um eurodeputado de referência de outros partidos, do PSD, que não é o meu. Com o conforto grande que eu tenho de, no caso europeu, partilhar com ele rigorosamente a mesma família política, que é a do Partido Popular Europeu. De resto, chegamos a integrar a mesma comissão parlamentar na primeira legislatura, repetindo agora, e acreditem que tenho um enorme gosto em estar aqui para poder falar, na medida do possível, com todos, e particularmente convidado pelo Carlos Coelho, numa resposta a uma pergunta que eu devo dizer, não sendo propriamente combinada, apesar de tudo, resulta já de conversas que vamos tendo e que tem muito que ver com o próximo ato eleitoral, onde tanta coisa se decide em Portugal, mas com uma atenção importante e permanente da Europa, e nós testemunhamos todos os dias, desde 2011 até hoje e antes. E o que se joga nestas próximas eleições é muito. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, António Pita, todos os senhores deputados presentes, Cristóvão Crespo, Duarte Marques, Simão Ribeiro, Nuno Matias, a delegação do CDS, que me honra muito também com a participação neste jantar, e personalizava no Tiago Abreu e na Isabel Abreu, e em ambos todos, e aos grupos e aos alunos, que bem sei vão muito para além da própria JSD. Bem, indo diretamente ao assunto, eu gostava de fazer desta minha resposta um esforço de memória. E o Carlos Coelho recordou 2 atos eleitorais que em si mesmo são o binómio do que se discute em lados opostos no plano europeu, as eleições inglesas e as eleições gregas. E se bem se recordam, em relação às eleições no Reino Unido, todas as sondagens e todo o comentário político davam, há pouco tempo atrás, como inevitável a vitória dos socialistas do Labour. Ed Miliband, que era o presidente dos trabalhistas, dizia que, basicamente, nessas eleições se jogava o nós ou eles, a austeridade ou um outro caminho, fazendo quase sempre de conta que eles, socialistas, trabalhistas, como os nossos, não tinham nada a ver com essa austeridade que em Inglaterra foi também necessária. Acontece que o eleitorado teve memória. Em Inglaterra, os conservadores venceram, e venceram com maioria absoluta. Por cá tivemos também uma declaração parecida. Eu fui há poucos dias em Portimão, quando António Costa disse há uma escolha fundamental, que é ou nós ou eles. E neste nós ou eles há 2 coisas: ou prosseguir a austeridade ou apostar no crescimento e no emprego. Eu, com o devido respeito, devo dizer que eu só consigo ler aqui a afirmação de um absurdo. É que foram eles, rigorosamente os mesmos, António Costa incluído, que foi ministro de um governo de José Sócrates e braço direito que participou nas principais decisões que afetaram este país, que significaram e significam ainda, na medida daquilo em que nós não conseguimos superar a austeridade, foram eles que até 2011 significaram a dívida, o déficit, a recessão, o desemprego, a incapacidade de financiamento nos mercados e a troika. Pelo que, se em causa estiver, como António Costa garante, a escolha entre nós ou eles, e entre a austeridade e o desemprego, ou do outro lado, o crescimento e a recuperação de postos de trabalho, então necessariamente a escolha terá de recair em nós. Porque, se bem recordarmos, pelo contrário, nós, há já alguns anos que sustentadamente, apesar da conjuntura difícil, imposta por um ciclo de ajustamento que tinha íncito previsões recessivas, conseguimos crescimento económico e conseguimos reduzir o desemprego. E acho até extraordinário que tenha sido no exato momento em que Portugal foi capaz de reduzir a taxa de desemprego para valores inferiores aos registados em 2011,
quando os socialistas estavam no poder, 12,4% contra 12,7%, que os socialistas escolheram e acharam normal aproveitar emocionalmente o tema para, na base de outdoors espalhados pelo país, com o retrato de uma senhora que por acaso tinha trabalho numa junta de freguesia governada pelos socialistas, dizerem que, e eu gostava de não me enganar, estava desempregada desde 2012 e para o atual governo não existia. Isto revela tudo aquilo que este Partido Socialista será capaz para conquistar os votos, e eu devo dizer que não se pode ter confiança num Primeiro-Ministro que se comporta assim, para recordar o substantivo do último outdoor, que está por seu lado agora espalhado por todo o país. Quem se permite invocar falsamente razões que se invocam em campanha para tentar a conquista de votos, sentindo-se bem com isso, não merece vencer eleições para além de tudo mais. Mas voltemos às eleições no Reino Unido. Porque as eleições no Reino Unido foram marcadas para a história e para a posteridade por uma carta. As pessoas não recordarão, mas esta carta foi revelada pelo secretário de Estado do Tesouro, David Loss, que, chegado ao gabinete, deu de caras com umas notas depositadas pelo antecessor no cargo, Glenn Byrne, que era, enfim, o antecessor socialista no cargo, leia-se, que dizia assim: caro secretário, lamento informá-lo que já não há dinheiro. Fim de citação. Com os socialistas é sempre assim, não é verdade? Com os socialistas é sempre assim. Bom, e o sucessor conservador no cargo ironizou com um humor típico britânico para dizer: bom, foi um esclarecimento honesto, mas menos útil do que estava à espera. E é bem verdade. Enfim, acontece que os eleitores não esqueceram. E isso justificou muito do resultado que alguns tiveram por inesperado, mas que em Inglaterra aconteceu. Isto vem a propósito de quê? Portugal também teve a sua carta. Nós tivemos a nossa carta no seu rigoroso equivalente. Essa carta foi escrita pelo ministro Teixeira dos Santos em abril de 2011 por interposição da comunicação social. E o que é que dizia? Dizia: temos dinheiro para pagar as contas do Estado até ao final do mês de maio. O que significa que, comparativamente com o caso inglês, nós levamos vantagem se considerarmos que os ingleses já não tinham dinheiro e o Ministro das Finanças português, socialista, lá confessava que ao menos tínhamos crédito para 30 dias. Acontece que, apesar desse crédito para 30 dias, tivemos depois também a intervenção externa da Troika. Pelo que, tudo sopesado, facto é que os socialistas portugueses nos saíram muito mais caros. E saíram-nos muito mais caros em termos que hoje, infelizmente, ainda se sentem. E vamos cá ver. Se é facto que a intervenção externa foi imposta pela governação desses socialistas, no governo não é menos verdade que na oposição também nos fizeram tudo para dificultar a tarefa. E uma coisa como outra são simplesmente imperdoáveis e uma coisa como outra terão que ser julgadas nas urnas em outubro próprio. Se bem se recordam, quando Portugal conseguiu que a Troika voltasse à procedência, eu diria, o melhor comentário que António Costa conseguiu foi que os portugueses só festejarão a saída da Troika quando Portugal mudar de governo. Ora, 3 anos depois, tudo aquilo que se esperava de um partido que negociou o programa de ajustamento e lhe deu causa, governando mal como fez, era que ao menos no comentário à saída e ao fim do ciclo de intervenção que nos humilhou, as palavras fossem um bocadinho mais justas. Sendo que estas significam apenas uma coisa: mal perder. E só que António Costa engana-se.
E eu acredito sinceramente que António Costa se engana para além do mal perder. Porque este governo não vai sair. Este governo vai ficar. E vai ficar porque merece. E os socialistas não. É tão simples quanto isso. Mas eu tenho sempre o esforço de memória em política como muito pedagógico. A memória tende a ser curta e nos ciclos eleitorais particularmente. E é por isso que é importante recordarmos. E se muito tem sido dito exaustivamente sobre aquilo que justificou a intervenção externa, é importante que recordemos igualmente tudo aquilo que se foi passando durante o tempo em que nós, com todas as dificuldades, governamos e nós, com todas as dificuldades, afirmamos a maioria no Parlamento, tendo o contraponto numa multiplicidade de declarações e atos de responsáveis do Partido Socialista, que agora querem ser governo, que agora querem ser secretários de Estado, que agora querem ser ministros, que agora querem, no caso de António Costa, ser primeiro-ministro, a par de uma maioria que repete um friso inteiro, se tivermos em conta que o PS de 2015, Sócrates à parte, é rigorosamente o mesmo que o PS de 2011. E eu começo exatamente com março de 2011 e José Sócrates, que, se bem se lembram, num congresso, disse: não estou disponível para governar com o FMI. Isto foi assim em março de 2011. Semanas depois, não só governava com o FMI, cuja vinda negociou para o país, como se candidatava a um novo mandato para liderar os destinos de Portugal. Felizmente perdeu. Mas isto foi assim. E desde aí até hoje, pouca coisa mudou. Em dezembro de 2011, governávamos há muito pouco tempo. Aplicávamos com todas as dificuldades esse programa de ajustamento que nos foi imposto e ao qual não demos causa. Um programa de ajustamento que vincularia quem quer que viesse a seguir, socialista, democrata cristão, social-democrata ou o mais que fosse. Mas facto é que, meses depois, em cima de todas essas dificuldades, houve um vice-presidente da bancada parlamentar socialista, justamente na oposição, que disse assim: estou-me marimbando para que nos chamem irresponsáveis, temos uma bomba atómica que podemos usar na cara de alemães e franceses. Ou se põem finos ou não pagamos. As coisas foram mesmo assim. Foi Pedro Nuno Santos, um jovem mais velho do que a questão, mas que teve responsabilidades, para além de mais, na juventude socialista, institucionalmente vice-presidente da bancada, que basicamente afirmou, meses depois da negociação, pacta sunt servanda, diziam os latinos, os pactos são para cumprir, representando o partido que negociou e subscreveu, basicamente, a afirmação do não pagamos. Dizendo, repito, estou-me marimbando que nos chamem irresponsáveis. Se bem se recordam, também há 6 meses atrás, o Syriza venceu as eleições na afirmação também do não pagamos. O sol voltou à Grécia, não mais nos curvaremos à vontade dos credores. Os socialistas não lhes chamaram irresponsáveis. Os socialistas, pelo contrário, viram em Alexis Tsipras e no resultado a força para seguir no mesmo caminho. Nós chamamos-lhes irresponsáveis. Vejam hoje onde está a Grécia e vejam hoje onde está o Partido Socialista, que continua a ter na Grécia melhor exemplo do que Portugal. E isso simplesmente não é normal. E lá voltarei porque eu assisti nervoso a um debate aqui do Duarte Marques com o Pedro Nuno Santos, onde o tema foi tratado. E eu dizer que eu só queria intervir. Acontece que onde estava não podia. Mas aproveitei a primeira oportunidade porque restei e lá voltarei, porque na verdade isto é paradigmático e significativo de tudo o que estará em jogo e em causa nestas eleições legislativas. Maio de 2012. Esta cronologia vai acabar no presente, para que não digam que só fazemos um exercício do passado, ou pelo menos eu. Maio de 2012. Mário Soares, uma referência socialista de muitos anos e muitos tempos, com toda a clareza ao que dizia, o PS tem de romper com a Troika. Um ano depois, nem isso, do início do programa de ajustamento. No início de 2013, o Partido Socialista, recordam-se, reclamava eleições antecipadas porque dizia da inevitabilidade de um novo resgate. E diziam o PSD e o CDS falharam. E temos de novo que ir a votos.
E nós resistimos. Em outubro de 2013, a propósito do Orçamento de Estado para 2014, falamos há um ano apenas. E eu registrei, assisti, e lá está, nesse esforço de memória, tenho quase sempre as minhas notas, que mais tarde acabam por ser boas e úteis. João Galamba, um dos sábios do cenário macroeconómico do PS, que, em cima desse Orçamento de Estado para 2014 e da respectiva discussão, disse assim, e eu cito, e registrem e guardem, porque é importante que as pessoas se lembrem. Este orçamento, o nosso, mata definitivamente todo e qualquer sinal de retoma. Voltaremos a 2011. Portanto, vai-se repetir tudo outra vez. Vai aumentar o desemprego, a recessão. Tenho a certeza absoluta, não é pode. Tenho a certeza absoluta que a recessão vai voltar. E, portanto, isto é um desastre em todos os aspectos. Isto foi assim há um ano. Por quem hoje é porta-voz em matéria de economia e finanças e sabe-se lá, para efeitos de raciocínio, porque assim não vai acontecer, vencessem os socialistas as eleições, porventura teríamos, na reedição da Secretaria de Estado, uma espécie de Varoufakis à portuguesa, coisa que Portugal, simplesmente, 4 anos depois, seria incapaz de suportar. E é isto também que nós devemos recordar, como em meados de 2013, quando de repente os socialistas perceberam que poderíamos ter um programa cautelar, se apressaram, taticamente, a argumentar que o programa cautelar não serve, teremos de ter uma saída limpa. Acontece que mais tarde perceberam também que se calhar a saída seria limpa. Então houve que mudar o disco e se a saída fosse limpa, então, na expressão dos socialistas, era a Europa que já não estaria a ser solidária para Portugal, com epílogo em janeiro de 2015 e em António Costa, no secretário do Partido Socialista, que quer ser Primeiro-Ministro, e lá está, comentando o resultado da extrema-esquerda radical, irresponsável, fantasista do Syriza, viu nesta extrema-esquerda da Grécia a força para seguir no mesmo caminho. Isto foi há 6 meses atrás. E por muito, repito, que a memória na política seja curta, é bom que recordemos, porque tudo isto que eu aqui lhes trago significa um pensamento que é sustentado, repetido e afirmado durante 4 anos por quem agora se percebe, tivesse os votos e pudesse ser governo outra vez, simplesmente repetiria tudo. Repetiria políticas, repetiria secretários de Estado e repetiria ministros. E é essa diferença que nós temos que ser em outubro de 2015. A diferença entre esses socialistas que nos trouxeram a Troika e entre nós, que com todas as dificuldades, executando um programa que não foi negociado por nós a começar, independentemente do sentido de responsabilidade da sua subscrição, por razão de patriotismo básico, tivemos de o executar, conseguindo o que nunca os socialistas julgaram capazes, mas fomos. E libertamos Portugal dessa intervenção externa que nos humilhou e lhes garanto uma coisa, porque muitas vezes o assisti, tal qual o Carlos Coelho, no Parlamento Europeu. Em 2011 nós éramos avaliados a par da Grécia, tal e qual, como um país do Sul, com um povo que gastava o que não podia, e isto era dito com toda a injustiça que eu sentia, mas convencido de que mais tarde não seria chamado a pagar. Quando hoje somos invocados exatamente pelo exemplo oposto, longe da Grécia, porque cumprimos. E é por isso que, sendo nós o bom exemplo para a Europa, é estranho que, contra a própria vontade dos socialistas europeus, os socialistas portugueses vejam o melhor exemplo nessa Grécia, que, para além do mais, pelo que conseguiu, não foi outra coisa que não seja a destruição de uma economia que, mais que não fosse até dezembro, pelo menos começava a dar a melhor resposta de si. Porque, se bem se recordam também, em dezembro de 2014, o que a Grécia negociava era um programa de ajustamento. E depois de um referendo, Alexis Tsipras e o Syriza subscreveram, após a vitória do não, o pior de todos os sims. Com uma austeridade que basicamente mostra que 6 meses serviram para acabar com a utopia e piorar muito mais as condições do país. E por isso, este Partido Socialista pode ver no Syriza a força para seguir no mesmo caminho. Mas nós temos que ser a garantia e a demonstração perante um país inteiro
que o não pagamos, e a irresponsabilidade desse Syriza é tudo aquilo que nós não podemos. Para recordar um exemplo ou outro aqui ao lado, em Espanha, que se bem se recordam também, nessa extrema-esquerda radical, que promete a fantasia, e mesmo depois de contados os votos, não consegue outra coisa que não seja uma permanente declaração proclamatória e revolucionária de rua, se bem se recordam nesses exemplos, transformariam um novo paradigma europeu no fenómeno que nascido da Grécia, passaria pelo Sinn Féin na Irlanda, pelo Podemos em Espanha, e vá-se lá saber se aqui com o Bloco de Esquerda em Portugal. Eu quero acreditar que não. Mas era rigorosamente isso que aqui estava em causa. E nós temos que significar o exercício do poder, tal qual o somos na oposição, responsável. Porque quando, contra toda a lógica eleitoral, o PSD e o CDS subscreveram em 2011 esse programa de ajustamento, fizeram, não duvido, com toda a certeza, tudo aquilo que os socialistas seriam incapazes de fazer nas mesmas circunstâncias. Seguimos o caminho mais difícil, mas conseguimos aquilo que ninguém acreditou. E é curioso até ver que quando nem o PT foi tão longe, o PT brasileiro, Partido dos Trabalhadores, foi tão longe quanto os socialistas portugueses no que teve a ver com a Grécia. Porque, olhem, aqui há uma semana, nem isso, um jornal brasileiro, a presidente Dilma Rousseff, deu uma entrevista e foi claríssima. Vamos varrer as secretarias de Estado, a propósito do caso do Lava Jato, e depois dizia, nós não queremos a Grécia, queremos? Nós não queremos a Grécia. Mas em Portugal, querem. E vão ver que querem e voltamos à Grécia a propósito do crescimento económico. Porque há poucos dias atrás ficamos a saber, facto que eu considero notável, que a economia portuguesa cresceu 1,5%, não pelo valor, mas pelas circunstâncias. Por isso eu considero o resultado notável. Em termos homólogos, e 0,4% relativamente ao trimestre anterior. Vamos cá ver. Significa que a economia portuguesa, 4 anos depois, apesar do impacto recessivo de todas as previsões macroeconómicas, 4 anos depois, Portugal cresceu acima da média dos países da zona euro. A economia portuguesa, individualmente e em termos homólogos, cresceu mais do que a Finlândia, a Áustria, a Lituânia, Chipre, a Grécia, a Bélgica, a França, a Itália. Eu recordo que a França e a Itália são governadas por socialistas. Não são governadas por famílias do centro-direita. Em cadeia, a economia portuguesa cresce há 5 trimestres consecutivos e, em termos homólogos, há 7 trimestres consecutivos, convergindo para o padrão económico da zona euro, como não acontecia já há 10 anos. Mas o PS acha pouco e acha mal. E acha que a Grécia conseguiu melhor. E volto ao debate do Duarte Marques com o Pedro Nuno Santos, porque precedendo este debate, houve uma declaração oficial do Partido Socialista, através de João Galamba, invocando o crescimento da Grécia como muito melhor exemplo. Portugal tinha crescido o que cresceu, em cadeia e em termos homólogos, fazendo sustentadamente há muito tempo. Depois da Troika ter cessado a presença em maio de 2014, mas no exato momento em que o Partido Socialista é chamado a fazer o comentário, basicamente a Grécia conseguiu muito melhor exemplo. E esta versão, que foi tese oficial do Partido Socialista, e esta tem semanas, nem sequer são meses, foi secundada depois em debate com o Duarte Marques, que eu percebi, ele próprio, um bocadinho surpreendido com aquilo que estava em causa. Quer dizer, para além do crescimento económico, não importou nada aos socialistas portugueses que em Portugal se tenha conseguido recuperar investimento. Que as exportações neste semestre, em Portugal, tenham atingido valores próximos dos 7%, confirmando um comportamento anterior e contrariando todas as tendências. Não interessa nada que a balança comercial de bens e serviços seja positiva desde 2013, inclusive é facto verdadeiramente notável, se tivermos em conta a tipologia da nossa economia e aquilo que é o comportamento da balança comercial durante muitos e muitos e muitos anos. Não importa nada que Portugal agora se financie às melhores taxas de juros que se conseguem na zona euro, e eu recordo em alguns casos taxas de juros negativas.
Meus amigos, em 2011 nós não nos financiávamos nos mercados nem com um cêntimo, porque éramos avaliados como um cliente de risco. E hoje conseguimos taxas de juro negativas. Não serve nada que a agricultura, nesta região, no país, tenha renascido. Hoje a agricultura não é recordada porque nos recordamos de Jaime Silva. A agricultura é recordada porque executamos o PRODER a 100%. Porque é uma atividade económica de excelência que contribui decisivamente para as exportações nacionais. Não importa nada que o turismo supere toda a concorrência, largamente competitiva, em dormidas, em hóspedes e em proveitos. Para o PS, bom exemplo, continua a ser a Grécia. A Grécia do não pagamos. A Grécia do sol que voltou. Da troika que não manda nada. Isso é verdadeiramente extraordinário. Significa então que o melhor exemplo que nós, para os socialistas, é a Grécia do Syriza. É a Grécia dos bancos fechados. É a Grécia das filas de pensionistas que não conseguem receber as suas pensões de reforma ou dos depositantes que não podem movimentar as suas contas. É a Grécia da fuga de capitais. É a Grécia de incapacidade de financiamento dos mercados e é a Grécia da intervenção externa renovada, a intervenção externa que há 6 anos garantiam com o aplauso do Partido Socialista Português e de toda a esquerda, e devemos ser sinceros, não voltaria a acontecer. E notem bem, Alexis Tsipras consegue ser duplamente extraordinário. Foi extraordinário para toda a esquerda portuguesa quando venceu as eleições, porque proclamava por decreto o crescimento e o emprego com a rejeição dos credores, mesmo quando precisava deles. E é extraordinário agora, quando bate o pé à Europa, convocando umas eleições antecipadas, que na verdade não seriam necessárias, se tivermos em conta que o Syriza, aprovado este memorando de entendimento com os credores, por acaso, conseguia uma maioria parlamentar que, para além do mais, corresponsabilizava os partidos do PASOK e da Nova Democracia Logo, os socialistas e os partidos do centro-direita. E, portanto, eu tenho como claro que Alexis Tsipras e o Syriza são rigorosamente o paradigma daquilo que a Europa não precisa e a Europa não pode ter. Mas que a esquerda inteira, com a fantasia própria de quem não faz contas, acha que em Portugal, na teorização e na afirmação do que lá foi feito, aqui prosseguiria melhor resultado. A mesma esquerda que, quando em causa esteve um perdão de dívida para a Grécia, disse, perdoou-se a Grécia. A Grécia que, curiosamente, teve em 2012 um perdão de metade da sua dívida. A Grécia que teve já em 2012 um perdão de mais de 105 mil milhões de euros, que é uma quantia superior a toda a ajuda externa concedida a Portugal. A Grécia, a cuja dívida Portugal tem uma exposição de mais de 4 mil milhões de euros. Que apesar de tudo, e apesar da falta de liquidez que temos, a esquerda toda portuguesa achava normal, perdoou-se. Apesar de a nós não nos ter sido perdoado um cêntimo. E apesar desses mais de 4 mil milhões de euros por cá fazerem muita falta. Invocando um referendo ao tempo. Um referendo porque o Syriza achou normal, a seu tempo, transferir para um povo inteiro a responsabilidade pelo insucesso de uma política que era sua e contrariou todas as proclamações feitas em campanha, que, verdade seja dita, democraticamente justificaram os votos. Acontece que nesse referendo votaram os gregos. Não votaram os restantes cidadãos da União Europeia, muito menos os cidadãos dos países da zona euro e muito menos os cidadãos dos países intervencionados que se tiveram que sacrificar, como em Portugal, para superarem as suas dificuldades. Os gregos disseram, basicamente, através da campanha do Syriza, que queriam, recordam-se, depois de vencer o não no referendo, mais 30% de perdão de dívida e 20 anos de carência em relação ao remanescente. O que significa, então, que para os gregos, com o aplauso da esquerda portuguesa, o que era normal era que já tivessem tido um perdão de metade da dívida em 2012, agora lhes perdoassem mais 30% da dívida e o remanescente pudesse ser pago em mais de 20 anos. Acontece que os gregos se pronunciaram, mas nós não. Ninguém perguntou ao tempo a nenhum português, a nenhum irlandês, até a algum espanhol
ou outros cidadãos da zona euro estariam dispostos a contribuir com os seus depósitos, as suas contribuições e os seus impostos relativamente a um país governado por um partido, e é o partido e estes governantes que estão em causa, que se comporta assim, porventura para amanhã reclamarem mais um perdão de dívida, para reclamarem mais uma reestruturação, como vem sendo feito. E por isso termino para dizer o seguinte: o que está em causa neste esforço de memória é recordar que estas eleições têm uma história. E essa história não nasce num reset feito em 2011, tipo o PS, se tivesse de ser penalizado, já o foi nas urnas. Não. Não houve nenhum reset. A austeridade que aconteceu em 2011 foi imposta até 2015 numa responsabilidade que por isso não se esgotou em 2011. E o que está em causa é uma opção clara em quem, não se arrependendo, não sendo sequer capaz de dizer, reconhecemos que fizemos mal. Reconhecemos que se voltássemos atrás, optaríamos diferentemente em relação às juntas políticas. Basicamente, se predispõe a repetir tudo outra vez. Como dizia há pouco, políticas, secretários de Estado e ministros. Tudo aquilo que Portugal não pode ter. E por isso, se vamos a votos, devemos ir a votos com orgulho pelo que conseguimos. Porque aquilo que conseguimos é exatamente o oposto daquilo que os socialistas foram capazes. E por isso, nas urnas, os portugueses deverão saber, também com este esforço de memória, se o que querem é voltar atrás, voltar ao PS, voltar às obras públicas, voltar à despesa, voltar ao TGV, voltar às autoestradas, voltar às parcerias público-privadas, voltar a tudo aquilo que se promete, porque não se faz contas no dia em que se tem e antes do dia em que se tem de pagar, ou à governação possível e responsável de quem cumpriu o ciclo de excepcionalidade, executando o ajustamento e acabando com a intervenção da Troika, e merece a oportunidade agora de governar num ciclo de normalidade para conseguir, com contas feitas, o crescimento e o emprego, que eu tenho a certeza absoluta, nunca este PS, que é o mesmo, nas caras, nas políticas e naquilo que seriam capazes de fazer, aquilo que antes foram capazes para Portugal. E por isso, meus queridos amigos, o que eu lhes quero dizer é que devemos ter confiança quando formos a votos. Nós venceremos as eleições e eu acredito que nós venceremos as eleições porque merecemos, tal qual não merecem os socialistas, e por isso, se há justiça eleitoral nesta terra, perderão as eleições em outubro de 2015. Muito obrigado a todos.